E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de comentários, a questão de primeira fase. Caíram algumas questões de direito internacional na primeira fase de 2019, né? Inclusive mais do que o normal, foram 5 questões de direito internacional só na prova de direito, né? Porque a gente sabe que sempre cai alguma coisa ou outra, né? Temas que dialogam com o direito internacional e outras disciplinas. Nessa prova de 2019 teve praticamente uma questão inteira de direito internacional na prova de política internacional, né? Na prova de política internacional, mas não vamos comentar só a prova de direito internacional. Claro, quem quiser perguntar aí, fica à vontade pelo chat, ou abrindo áudio, enfim, abrindo o vídeo, fiquem à vontade para perguntar eventualmente sobre outros temas ou outras questões. Mas a gente vai vamos focar aqui na prova de direito internacional propriamente dito, 2019, todo mundo está vendo a tela aí, certo? Todo mundo vê bem essa tela aqui, em que a gente vai analisar os itens 29 a 34, prova de direito e direito internacional público. Bom, a questão 29 foi a única questão de direito interno propriamente dito, né? Então, isso daqui a gente não vai comentar, isso fica para a disciplina do nosso queridíssimo Felipe Raposo, né, de direito interno. Vamos então começar com a questão número 30. No que tange à relação do Brasil com as organizações internacionais, bem como os procedimentos de negociação e internalização de convenções e tratados internacionais, julgue certo ou errado os itens a seguir. Item 1. O Brasil, assim como os demais membros da Organização Internacional do Trabalho, está comprometido em submeter, dentro do prazo de 1 ano ou em até 18 meses, em razão de circunstâncias excepcionais, ao Congresso Nacional Brasileiro as convenções da OIT, a partir do encerramento da sessão da Conferência Geral Internacional do Trabalho, na qual determinada convenção foi negociada, independentemente do Poder Executivo ter se posicionado contra nas discussões internacionais. Questão fácil, tá certa. A gente viu isso no curso de Novos Temas, vimos isso na aula no curso de exercícios de primeira fase, não é? Direito Internacional do Trabalho, um tema novo que foi inserido no edital. E essa daqui, quer dizer, se fosse cair uma questão sobre Direito Internacional do Trabalho, essa daqui era mais provável de cair. Aliás, era o ponto que a gente já comentava na aula sobre internalização dos tratados, mesmo antes de entrar no edital, porque essa aqui, de fato, é uma exceção à regra, né? Enquanto regra, no processo de celebração e de internalização dos tratados, vocês sabem, a gente negocia o tratado, adota o tratado, congelando o texto do tratado, autentica o tratado, confirmando as versões autênticas do tratado do plano internacional. Em seguida, a gente assina o tratado. Depois que a gente assina, o Poder Executivo, ele pode, mas ele não tem nenhuma obrigação formal, seja constitucional, seja convencional, de submeter isso ao Congresso Nacional. E muito menos um prazo, né? Muito menos um prazo. Uma vez que ele submete ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional pode aprovar ou rejeitar. É raro rejeitar, só aconteceu uma vez na nossa história constitucional, o tratado lá que o Quintino Bocaiúva assinou, dividindo o território de Palmas no início da República em um tom etílico acima do indicado, né? Ele mesmo pediu para o Congresso rejeitar o acordo. Se o Congresso aprovar, então o Poder Executivo pode, mas não tem nenhuma obrigação constitucional ou convencional, ele pode ratificar o acordo. Na OIT, e aí ratifica, né? Vocês sabem, é ato suficiente para entrar em vigor do tratado para o país no âmbito internacional, e depois promulga internamente por decreto executivo e publica em Diário Oficial da União. A peculiaridade do direito internacional do comércio do direito internacional do trabalho, é justamente essas previsões que estão no artigo 19 da Constituição da OIT, mencionada aí, né? Constituição da OIT, que é o Tratado Constitutivo da OIT, que determina que, uma vez aprovado na Conferência Internacional do Trabalho, que é um dos órgãos da OIT, onde justamente são negociados e aprovados as convenções e as recomendações, as convenções, então, internacionais do trabalho devem ser submetidas dentro de um prazo de 1 ano ao Congresso Nacional, ou 18 meses em situações excepcionais. E uma vez, então a primeira peculiaridade é essa, tem que ser submetida dentro desse prazo. E se o Congresso aprovar, o Presidente da República, o Poder Executivo, é obrigado a ratificar. Tá aí as duas peculiaridades. É obrigado a remeter ao Congresso nesse prazo, depois é obrigado a ratificar. E mais, se o Congresso rejeitar, o Poder Executivo ainda é obrigado a dar satisfação, a explicar, né, no secretariado da OIT por que o Congresso não aprovou a ratificação, não aprovou o tratado para ser ratificado, né, qual foi o problema e em que medida a gente pretende aplicar aquela convenção ali por legislação, ou por medidas administrativas, ou por alguma outra forma.
né? Questão certa, digamos, esperada, novo tema, tinha que saber. Item 2. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, é de competência privativa do presidente da República assinar tratados e convenções internacionais, sendo possível, nesse momento, o oferecimento de reservas ao conteúdo do tratado quando por ele previsto. Aqui é o seguinte, muita gente interpretou, está errado esse item, né? E muita gente ficou na dúvida. Olha só, tem pelo menos 3 partes esse item, né? De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, muito bem, artigo 84, inciso 7 inciso 8 da nossa Constituição, é de competência privativa do presidente da República assinar tratados e convenções internacionais. O pessoal ficou, será que é esse daqui? Isso aqui está certo ou está errado? Bom, pelo inciso 8 do artigo 84 da Constituição, está lá, é competência privativa, sim, do presidente da República, sim, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Não é a mesma, não são as mesmas palavras que estão aí, mas isso não torna o item errado em razão disso, né? Porque, na prática, sim, competência privativa para assinar as convenções, né? Legal. Sendo possível, nesse momento, o oferecimento de reservas ao conteúdo do tratado. E muita gente pergunta, será que é o momento em que a reserva pode ser feita? Ela pode ser feita no momento da assinatura, entra no artigo 2, no artigo 19 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, 69, o Estado pode, ao assinar, aprovar, ratificar, aceitar ou aderir a um tratado, pode fazer uma reserva. Pode fazer reserva no momento posterior? Já caiu na prova, isso também é chamada reserva tardia, pode ser feita, segundo Alain Pelé, no seu relatório sobre reservas para a Comissão de Direito Internacional 2013, desde que ninguém se opõe. Tudo bem, mas também não era esse o erro, né? Porque, sim, a reserva pode ser feita então, no momento da assinatura. A questão é que, olha só, pode ser feito o oferecimento quando por ele previsto, quando o tratado for por ele previsto, né? Quando o tratado for por ele previsto. E aqui a questão, o tratado necessariamente, aqui a Vivian está comentando que a questão foi modificada para ser no gabarito definitivo. No gabarito provisório apareceu como errado em razão do trecho final, né? Pode ser feita quando o tratado prevê, quando o tratado permitir que a reserva seja feita. Bom, isso está parcialmente correto, mas não está totalmente completo, né? E daí a polêmica que foi objeto dos recursos. Por quê? Uma reserva pode ser feita de acordo com o artigo 19 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, quando o tratado permitir a reserva ou quando ela não for incompatível com o objeto e a finalidade do tratado. Por isso, no gabarito preliminar, apareceu como errada a reserva, como errada o item, né? Não é necessariamente quando o tratado permite a reserva. Já no parecer consultivo de 51 sobre reservas à Convenção contra o Genocídio, a Corte Internacional de Justiça considerou que poderia ser feita reserva desde que ela não seja proibida pelo tratado, naturalmente, e desde que ela não seja incompatível com o objeto e a finalidade do tratado. No gabarito definitivo foi alterado para certo, porque, veja, apesar de estar incompleta ou no máximo imprecisa, a questão não está errada propriamente dita. Veja, ela pode ser feita em outras condições, pode ser feita em outras condições. Pode ser feita em outro momento, pode ser feita em outro momento. É apenas a competência para assinar tratados que pode ser feita, é apenas a competência para celebrar, não é apenas a competência para assinar tratados, né, para ratificar e aderir. Mas, apesar de imprecisa, apesar de cambaleante, a questão não estava exatamente equivocada e daí a alteração para correto, né? Talvez a melhor postura fosse eventualmente cancelamento, a anulação do item, mas muito bem, houve a mudança para certo. Item 3. O Brasil ratificou a Convenção Interamericana contra o Terrorismo, a qual estabelece como medida para prevenir, combater e erradicar o terrorismo que os Estados-membros devem incluir nos próprios regimes jurídicos internos medidas de detecção e vigilância de movimentos transfronteiriços de dinheiro em efetivo. Isso é verdade, o Brasil ratificou essa convenção em 2004, e o artigo 4º dessa convenção prevê exatamente essa medida, né, indicada no item. É comum, lembra que na última aula a gente falou sobre jurisdição e falamos que o direito internacional, a rigor, limita o exercício jurisdicional. Então existe, por exemplo, a existência de algum vínculo entre o Estado e o fato sobre o qual ele pretende exercer jurisdição, vínculo de nacionalidade, vínculo de territorialidade, né, ou que seja o princípio da jurisdição universal, o princípio protetivo. Mas que, em alguns casos, o direito internacional também determina obrigações positivas, né? Ou seja, obrigações de fazer, obrigações de exercer a sua jurisdição. E, normalmente, essas obrigações de exercer a jurisdição se dá em tratados internacionais específicos e em tratados internacionais sobre crimes graves, né? Então, na Convenção
que está sendo, no projeto de artigo sobre crimes contra a humanidade, por exemplo, que está sendo elaborado nesse momento pela Comissão de Direito Internacional, existe obrigação, estará previsto, né, claro, no projeto está, por enquanto, né, ainda é um trabalho em andamento, ainda não está concluído, mas poderá, provavelmente constará, como está no texto atual do projeto de artigos, um dispositivo que determina que deve ser tipificado o crime contra a humanidade dos ordenamentos jurídicos internos e os Estados devem exercer a sua jurisdição, portanto, executória com relação a esse crime. Também convenções internacionais contra a tortura, também, né, em convenções, na Convenção de 1948 para prevenção e punição do crime de genocídio. Então, quer dizer, é mais ou menos comum que esse tipo de tratado sobre esse tipo de crime grave determine dispositivos como esse, determinando o exercício, a obrigação de exercer a sua jurisdição sobre esse tipo de crime. Aqui, vejam, você precisava conhecer a Convenção Interamericana contra o Terrorismo. Esse tema ele foi inserido no edital, mais uma vez um novo tema que apareceu aqui. Né? Não que ele estivesse fora do edital até então, mas agora ele está destacado. Né? Então, sim, é relevante. É razoável, né, imaginar que se conheça a convenção. Mas imagina mesmo que você não conhecesse essa convenção. Aqui qual seria o chute apropriado, certo ou errado? Sabendo que é a regra geral, quer dizer, que não que é a regra geral, mas que não existe uma obrigação costumeira, digamos assim, mas sabendo que é comum esse tipo de tratado determinar esse tipo de vigilância, me parece que seria razoável tentar, né, parece razoável o item como correto. Item 4. O Pacto de São José da Costa Rica, aderido pelo Brasil e reconhecido no respectivo ordenamento como norma de caráter supralegal, por decisão do Supremo Tribunal Federal, prevê, no próprio texto original, direitos humanos de primeira e segunda geração. Isso aqui é uma dicotomia clássica, né? Bom, vamos analisar o que está certo aqui, né? O Pacto de São José da Costa Rica, muito bem, de 69, aderido pelo Brasil, em 92, muito bem, e reconhecido no ordenamento jurídico como norma de caráter supralegal pelo Supremo, sim, no recurso extraordinário 422.343, de 2008, que foi considerada a natureza supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos, mas justamente num caso envolvendo o Pacto de São José da Costa Rica sobre o depositário infiel, questão que também já caiu em prova em outras ocasiões. Mas aí no final vem o erro, né? Prever no próprio texto original direitos humanos de primeira geração. Sempre que a gente estuda direitos humanos, a proteção internacional de direitos humanos, a gente vê essa tradicional dicotomia entre direitos de primeira geração, direitos civis e políticos de um lado, e direitos de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais de outro. E vocês lembram que em 1948 foi feita uma declaração com natureza de soft law, não vinculante, justamente porque não houve consenso para colocar os direitos humanos em espécie em um documento juridicamente vinculante. Então fizeram um documento que não era juridicamente vinculante. Depois tentaram fazer uma convenção única, reunindo esses dois tipos de direitos humanos, de primeira e de segunda geração. Não foi possível, depois de 20 anos de negociação, chegar a um documento único sobre isso. Fizeram dois pactos diferentes, um sobre direitos econômicos, sociais e culturais, outro sobre direitos civis e políticos. Quando foi feita a Convenção Europeia de Direitos Humanos, mais uma vez, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, de 1950, 51, tem apenas direitos civis e políticos. Né? Os direitos econômicos, sociais e culturais estão espaços em alguns protocolos adicionais, né? E estão na Carta Social Europeia de 1965, que, aliás, está fora da jurisdição da Corte Europeia de Direitos Humanos. Também nas Américas isso não foi diferente. Em 1969 foi feito o Pacto de São José da Costa Rica, apenas com direitos civis e políticos, e os direitos econômicos, sociais e culturais em espécie foram elencados no Protocolo de São Salvador, que não está integralmente também, né, na jurisdição da Corte Interamericana, só os artigos 8 e 13 estão, né, na jurisdição, no âmbito da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Muita gente pensou no artigo 27, né, do próprio pacto, mas o artigo 27 ele não traz direitos humanos em espécie, ele não traz direitos econômicos, sociais e culturais em espécie, ele apenas indica que os Estados da América deverão projetar, né, os direitos econômicos, sociais e culturais, como fizeram de fato no Protocolo de São Salvador. Mas no Pacto de São José em si, não há, no próprio texto legal, direitos econômicos, sociais e culturais. Não há direitos de segunda geração. Essa é uma dicotomia clássica, uma dificuldade clássica. O único país, o único continente, né? O único continente que conseguiu, a única região que conseguiu inserir no mesmo documento juridicamente vinculante, direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, só para sacanear, ainda conseguiu colocar os direitos de terceira geração, né? Os direitos difusos, direito ao desenvolvimento, direito à paz, direito ao meio ambiente sadio, foi a África, que na convenção, na Carta de Banjul, conseguiu colocar isso tudo. Mas é uma exceção, né? Uma exceção à regra.
Questão 31, direito do mar. Mais uma vez, um tema que foi inserido lá, já vinha caindo em prova, já tinha aula sobre isso no curso teórico, mas era esperado também que aparecesse na prova, como apareceu. Repare que os novos temas do edital, quase todos apareceram. Os novos temas e os temas com maior destaque, né? Então, o terrorismo, por exemplo, pode se considerar que estava dentro, né, do edital, de forma geral, de forma genérica. Direito do mar também, para interpretação extensiva e, a meu ver, equivocada, feita pela banca, estava caindo na prova. Tinha caído questão já sobre direito do mar, sobre Tribunal Internacional de Direito do Mar, na prova de primeira fase já, mas agora está explícito também, está explícito. Então, os novos temas que apareceram e os temas que ganharam destaque apareceram com bastante presença na prova. Já vimos o direito nacional do comércio, direito nacional do comércio também, aqui na 33, né? Direito internacional do trabalho, direito do mar e também, né, a questão do terrorismo, que está especificada no edital, caiu também aqui. Então, questão 31. Segundo o entendimento do direito internacional do mar e da jurisprudência do Tribunal Internacional do Direito do Mar, tribunal este onde exerceu a jurisdição internacional o professor e juiz brasileiro Vicente Malata Rangel, é verdade, tem muita gente que os mais supersticiosos tem medo de ocupar essa vaga, porque o Vicente Malata Rangel era, de fato, juiz do TIDM, mas aí ele faleceu. Ele se aposentou, faleceu logo em seguida, foi substituído pelo Cachapuz, que era consul jurídico do Itamaraty. Poucos meses depois, o Cachapuz morreu também, né? Então, tem gente que tem medo dessa vaga, dessa cadeira aí, né? Os mais supersticiosos. Mas, enfim, teremos um novo juiz em breve. Item 1. Quando surgir uma controvérsia entre Estados-partes da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, relativamente à interpretação ou aplicação da referida convenção, as partes na controvérsia devem proceder sem demora a uma troca de opiniões, tendo em vista solucioná-la por meio de negociação ou de outros meios pacíficos. Isso está certo, a gente viu isso em aula, vimos na aula de exercício, vimos na aula do curso teórico, vimos na aula de novos temas, artigo 283 da Convenção de Montego Bay determina a necessidade de realização de consultas, né, de negociações prévias quando haja uma controvérsia entre as partes. Questão simples. Próxima. Um Estado, ao assinar ou ratificar a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ou a ela aderir, ou em qualquer momento ulterior, pode escolher livremente, por meio de declaração escrita, um ou mais meios para a solução das controvérsias relativas à interpretação ou à aplicação da referida convenção. Aí você vai lembrando, né, do artigo 287, você vai lembrar, realmente, é isso daí, olha só. E aí você lembra que pode escolher entre alguns meios jurisdicionais, né? E aí você vai lendo a questão e vem, entre os quais a Corte Internacional de Justiça, certo? Tribunal Internacional de Direito do Mar, certo? Um tribunal arbitral constituído em conformidade com o anexo 7, certo? Aquele que julgou o caso que nós vimos no curso de novos temas, o caso Filipinas versus China, não foi TIDM, não foi Corte Internacional de Justiça, não foi Corte Permanente de Arbitragem, foi um tribunal criado com base no anexo 7, um tribunal arbitral. Então, muito bem, está tudo certinho até aí, mas aí vem o anexo 7 da referida convenção e o órgão de apelação da Organização Mundial do Comércio. Aí viajou, né? Aí viajou realmente não tem caminhado. Porque estaria perfeito se, no final, fosse um tribunal arbitral constituído de acordo com o anexo 8. Né? É exatamente o que está no artigo 287 da Convenção de Montego Bay, estaria perfeito. Mas aqui, né, realmente não é. Mas aí você fala, mas tem que decorar que tem que ser o anexo 7, o anexo 8, né? Bom, não precisa, né? Porque mesmo que você não lembrasse de cabeça, né? Quer dizer, mesmo que você não lembrasse eventualmente desse artigo, dessa possibilidade de escolha, né? Órgão de apelação da Organização Mundial do Comércio, você conhece o funcionamento, não tem nenhum cabimento. Né? Ele não analisa a questão, você conhece a jurisdição racione matéria do órgão de apelação, você conhece o procedimento do sistema de solução de controvérsias da OMC. Né? Isso daqui não necessariamente vai dizer respeito a comércio, diz respeito ao direito do mar. E o órgão de apelação da OMC, como o nome já diz, é órgão de apelação, então ele passa por um grupo especial, né? Que não é nenhum órgão jurisdicional propriamente dito, é um órgão técnico, não tem nenhum cabimento, realmente. Não tem nenhum cabimento o órgão de apelação. Imagina se tivesse aí Tribunal do Mercosul. Está errado, claro, né? Não tem nada a ver. Realmente não tem nada a ver. E tem 3. O Tribunal Internacional de Direito do Mar, além de ter jurisdição sobre qualquer controvérsia relativa à interpretação ou à aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, também tem jurisdição sobre qualquer controvérsia relativa à interpretação ou a aplicação de um acordo internacional relacionado aos objetivos da referida convenção que lhe seja submetido em conformidade com esse acordo. Essa questão foi muito moldada, né? Muito customizada. Quer dizer, ela reflete muito bem o perfil da banca de 2019. Reflete muito bem, de fato.
né? E isso daqui ele está justamente dialogando, né? Está analisando o direito do mar como um sistema e analisando com outros sistemas, né? Fez isso aqui no item anterior, fez isso nesse item, né? Dialogando com outros sistemas ou mantendo uma determinada linguagem e analisando o papel do Tribunal Internacional de Direito do Mar na gestão global dos oceanos, né? Isso aqui está certo, é verdade, está explícito no artigo 288 da Convenção de Montego Bay, que traz jurisdição racional em matéria do Tribunal Internacional de Direito do Mar, que inclui, sim, qualquer controvérsia relacionada à Convenção de Montego Bay e também relacionada a outros acordos, né, relacionados aos objetivos da convenção, então, eventualmente uma convenção sobre caça de baleias, por exemplo, né, ou uma convenção relativa a algum outro tema que possa ser inserido dentro desse sistema de direito do mar, pode eventualmente ser submetido ao Tribunal Internacional de Direito do Mar. Tá certo, Ivo? Item 4. Conforme a jurisprudência assentada no Tribunal Internacional de Direito do Mar, em especial nos casos Saiga e Juno Trader, e no Henrica Lex Incident, tem que saber todas as jurisprudências do direito nacional do mar. Esse aqui eram casos relativos à violação, digamos, de zona econômica exclusiva, né, os dois primeiros, e o terceiro era um incidente que teve, né, em 2012, na costa da Índia, né, 2 pescadores foram assassinados, e aí marinheiros italianos foram acusados, a Índia julgou esses marinheiros, enfim. Então, conforme assentado na jurisprudência internacional, na jurisprudência do TIDM, considerações de humanidade devem ser aplicadas no direito do mar, assim como são em outras áreas do direito internacional. Bom, considerações de humanidade, ele está se referindo a... Isso aqui é mais customizado ainda, né? Isso aqui é exatamente o objeto de um artigo da banca, né, publicado, apresentado no Congresso Brasileiro de Direito Internacional, 2017, um artigo exatamente sobre isso, sobre as considerações de humanidade na jurisprudência do TIDM e da CIJ. Vocês sabem que as considerações de humanidade, que fazem parte daquela chamada cláusula Martens, né, que a gente chegou a comentar em sala a partir de perguntas, né, dos alunos, no curso de exercícios, a cláusula Martens, que surge lá, né, em 1899, com a primeira conferência da Paz da Haia, que é reconhecida hoje basicamente como considerações de humanidade e os ditames da consciência pública. De fato, isso foi usado no caso do Estreito de Corfu, né, julgado pela Corte Internacional de Justiça, ao ponto de alguns autores chegarem a afirmar que considerações de humanidade poderiam ser consideradas fonte de direito internacional, porque no caso do Estreito de Corfu, a Corte Internacional de Justiça disse, né, que existe obrigação por considerações de humanidade, advindas, né? Veja, existe obrigação advinda de quê? De tratado, advinda de costume, advinda de princípio geral de direito, advinda de resolução de organização internacional. Não, existe a obrigação advinda das considerações de humanidade e dos ditames da consciência pública, né, de avisar os estados sobre minas marítimas, que era o caso do Estreito de Corfu, né, as minas marítimas que acabaram afetando 3 embarcações do Reino Unido naquela ocasião. Então, sim, considerações de humanidade são consideradas, né, por outros tribunais internacionais, em outras áreas de direito internacional. Se a gente for pensar em direito internacional humanitário, muito mais, né? Quando a gente falou, inclusive, da cláusula Martens, nos referimos à principal aplicação dela, que é no direito internacional humanitário. Falamos, por exemplo, das represálias beligerantes. A proibição de represálias beligerantes, não porque existe uma prática geral reiterada uniforme tão consolidada no costume internacional, mas porque a opinião iuris, nesse caso, represália beligerante, é você atacar deliberadamente civis, né, como uma retaliação, como uma represália pelo ataque a civis que você tenha recebido. Então, apesar de não ter uma prática tão clara dos estados, a opinião iuris, nesse caso, é tão forte que as considerações de humanidade fazem com que, né, o elemento subjetivo do costume possa suprir uma eventual deficiência no elemento material. Falamos sobre isso, então vocês sabem naturalmente que se aplica, né, se aplicam as considerações de humanidade em outras áreas do direito, em outros tribunais internacionais, e também se aplica no Tribunal Internacional de Direito do Mar. Também se aplica na jurisprudência, especificamente nesses casos. Tá certo, Ivo? Questão 32. Considerando a atual sistemática e o entendimento da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e do Direito Internacional Privado no Brasil, julgue os itens a seguir. Questão sobre Direito Internacional Privado. Essa aqui é quase copiado e colado. Todos esses itens aqui, na verdade, esses itens aqui correspondem aos artigos 10 e 11 da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E aí, você poderia pensar, porque isso aqui é
copiado e colado. Todos eles são copiado e colado do artigo da LINSB, né? Mas não que isso seja uma questão decoreba. Tá? É diferente dos dois, não é perfil da banca, né, pedir questão do tipo decoreba. Tá? Isso daqui não é exatamente uma questão do tipo decoreba da letra de lei. Não é um tipo de questão, porque na verdade é um conteúdo, né? É importante revisar a LINSB, as vésperas da prova. É um tema que a LINSB em si é um tema que tem que ser revisto, né? A direito à ação privada é um tema que tem que ser revisto, né? De preferência às vésperas da prova, porque realmente envolve uma linguagem jurídica um pouco mais densa, né? Os temas de direito internacional privado, justamente por serem direito internacional privado brasileiro, né? Então serem direito brasileiro, em última análise, com fontes jurídicas brasileiras, leis internas. Então, é um tema que tem que, de fato, ser revisto. A LINSB, os temas de direito internacional privado, tem que ser revisto, né, nas últimas semanas, aí, às vésperas da prova. E isso não é exatamente uma questão de decoreba, né? Você não precisava lembrar, vírgula por vírgula, o texto da lei, apesar de estar aqui escrito o texto da lei, para você lembrar dessas regras de conexão e desses dispositivos previstos aqui nessa questão 32. Então, no item 1, os governos estrangeiros não podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares. Está errado isso daí. Quer dizer, isso daí é copiado e colado do artigo 10, do artigo 11 da LINSB, parágrafo 1º, se não me engano, mas incluído esse não aqui. Né? Incluído esse não. Porque, sim, os governos estrangeiros podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares. Né? Sim, é possível. O que não é possível, aqui vem o item 2, olha só. Os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, os governos estrangeiros, bem como qualquer organização, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. Aqui ele tirou o não que estava aqui e colocou aqui, né? Tirou o não de um lugar e colocou no outro, mas a letra da lei é exatamente essa. Tirando, quer dizer, se você pegar esse não, tirar daqui e colocar aqui, é exatamente essa a letra da lei. Não pode adquirir, né, imóveis suscetíveis de desapropriação. A gente falou isso na última aula, inclusive, né, nesse nosso curso teórico aqui, falamos sobre jurisdição, falamos sobre imunidade de jurisdição, falamos sobre imunidade de jurisdição de estados estrangeiros, falamos sobre imunidade de jurisdição e imunidade de execução. E vimos que na imunidade de execução, o entendimento majoritário do Supremo é a de que a imunidade de execução é absoluta, mas existem vozes dissonantes que entendem que essa imunidade pode ser eventualmente restrita, né, a bens, ou melhor, ela pode ser afastada para bens não afetos às relações diplomáticas e consulares. E aí a gente mencionou que mesmo que essa visão minoritária prevalecesse, seria difícil que um Estado estrangeiro tivesse um bem, né, dessa natureza no Brasil, porque os governos estrangeiros não podem adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. Muito bem. Então como é que ele pode adquirir essa propriedade aqui dos prédios necessários à sede das representações diplomáticas e dos agentes consulares? Porque esses bens não estão suscetíveis de desapropriação. Tema da nossa próxima aula, relações diplomáticas e relações consulares, vamos ver as imunidades diplomáticas e as imunidades consulares. Item 3. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que estiver domiciliado o defunto ou o desaparecido, quaisquer que sejam a natureza e a situação dos bens, isso é verdade, copiado e colado do artigo 10. É uma das aplicações daquela regra de conexão. Bom, nesse curso teórico, a gente ainda não chegou nesse ponto, vamos falar sobre direito à sua privada para o final do curso. Mas essa é uma das aplicações da lei da regra de conexão, lex domicili. Né? Então, a lex domicili, que é a lei do local de domicílio, com uma regra de conexão a indicar o direito, o ordenamento jurídico aplicado no caso concreto, ela, por exemplo, regula o estatuto pessoal, regula o início da capacidade jurídica, da personalidade, nome, direito de família, etc. Direitos relativos ao nome, né, à personalidade. E também regula a sucessão por morte, né, ou por ausência, independentemente da situação dos bens. Isso é verdade, está lá no artigo 10 da LINSB. Item 4. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela... É copiado e colado da lei, olha só, nem país. País está com letra maiúscula aqui ainda, né? Enfim, copiado e colado literalmente, artigo 10 também. Parágrafo 3º, se não me engano. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos ou de quem os represente,
sempre que lhe seja mais favorável a lei, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decúbito. É isso, né? É exatamente isso. Está previsto no artigo 10, e é a aplicação daquele princípio, um dos princípios de direito internacional privado, que é o da lei mais favorável. Então, esse princípio da aplicação da lei mais favorável, ele se reflete em alguns casos. Por exemplo, no caso de relações trabalhistas, de empregados transferidos para o exterior. Por exemplo, nesse caso, né, de sucessão de bens estrangeiros situados no país. Né? Tudo bem? Aqui no caso de cônjuge, né, ou filhos brasileiros. Questão número 33. O sistema, mais uma vez aqui, um tema que já era esperado, de ganhar maior importância no edital, ganhou maior importância no edital e ganhou, como esperado também, maior importância na prova, uma questão inteira sobre direito internacional do comércio. O sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio encontra-se em uma crise sem precedentes, isso é verdade. Em razão da não nomeação de novos membros para o órgão de apelação desde 2017, esse órgão contará com apenas um integrante ao final de 2019 e não terá como julgar novas apelações trazidas pelo membro da organização. Isso é verdade, né? São 5, enquanto regra, os membros do órgão permanente de apelação, e eles têm mandato fixo, né? Só que em 2017, né? Em 2017, logo depois da eleição do Trump, o Trump não gostava muito desse negócio e resolveu preparar uma ofensiva contra o órgão de apelação e impediu a eleição de novos membros. O que aconteceu é que o mandato dos membros foram sendo vencidos, né? E hoje tem 3 membros no órgão de apelação. E com 3 membros, o órgão de apelação consegue julgar, porque são 5 membros, mas para cada caso são designados 3. Então, com 3 membros ainda consegue julgar. Só que no final desse ano, vai expirar o mandato de 2, né, desses membros. O que significa que, se não for encontrada uma solução para esse impasse do órgão de apelação da OMC, ano que vem não tem sistema de solução de controvérsia da OMC, né, ou pelo menos não tem um sistema, né, com duplo grau de jurisdição, entre aspas. Né? Enfim, né, isso está em comunicados, inclusive conjuntos. Se você for ver, por exemplo, o comunicado do BRICS em Osaka, existe a preocupação com esse impasse no sistema de solução de controvérsia da OMC. Não é? Enfim. Então, a respeito da solução de controvérsia no âmbito da OMC, julgo os itens a seguir. 1. Os membros da OMC só podem solucionar as respectivas controvérsias comerciais por meio da adjudicação e de disputas por painéis e pelo órgão de apelação. Questão errada, questão fácil também. Quando a gente vai chegar aqui nesse curso teórico, a gente vai chegar ainda na aula sobre direito do comércio internacional, e quando a gente chegar nessa aula, vocês vão ver, a gente vai falar. A gente vai explicar todo o sistema de solução de controvérsia, né? Todas as fases, a fase de consultas, depois a fase do grupo especial, que é o painel, depois a fase para o órgão permanente de apelação, depois tem que ser adotado o relatório pelo órgão de solução de controvérsias, depois pode ser feito um painel de implementação, porque aqui, aí eu já aproveito para comentar isso, que já vai ser útil para o próximo item. Uma vez que o relatório do órgão de apelação é adotado pelo órgão de solução de controvérsia, ele se torna obrigatório. Quando o Estado acha que esse relatório não está sendo cumprido pelo outro Estado, ele pode sair aplicando contramedidas, como no direito internacional geral, contramedidas, medidas unilaterais, né, que consistem na suspensão de alguma obrigação devida àquele Estado, uma suspensão temporária. Ele pode fazer isso direto? Não pode, porque existe um controle multilateral. Ele tem que solicitar ao órgão de solução de controvérsias a criação de um painel de implementação, um painel de controle da implementação, que vai analisar justamente se aquele relatório está sendo cumprido ou não. De um relatório do grupo especial nessa fase de implementação, de controle da implementação, né, na fase de implementação, fase de controle da implementação, cabe recurso, mais uma vez, para o órgão permanente de apelação. E do órgão permanente de apelação, ele vai autorizar, né, aliás, vai indicar para o órgão de solução de controvérsias que pode sancionar. E como pode sancionar? Em que grau, em que quantidade e em que tratados? Porque na OMC, vocês sabem, tem a possibilidade de retaliações cruzadas. Então, no caso do algodão, por exemplo, os Estados Unidos violaram o acordo da agricultura, né, no quesito de algodão, no setor de algodão, e por isso o Brasil foi autorizado a sancionar os Estados Unidos em 830 milhões de dólares, sendo 300 milhões de dólares em propriedade intelectual. Reparem, outro acordo. Então, a gente sancionaria 500 milhões, 530 milhões
no Acordo sobre a Agricultura, que estava sendo violado, mas também sancionariam os 300 milhões no TRIPS, no Acordo TRIPS, no Acordo sobre Propriedade Intelectual, que não tinha sido violado pelos Estados Unidos. Mas esse processo de implementação, ele passa por um controle muito estrito, e mesmo depois de autorizado pelo órgão de solução de controvérsia, ainda cabe a arbitragem para identificar se aquelas contramedidas são excessivas ou não, se são proporcionais e tudo mais. Mas, depois que a gente fala então de todo o sistema de solução de controvérsia, quando falamos com detalhe de cada uma dessas fases do processo de solução de controvérsia, a gente fala, mas as partes podem, a qualquer momento, interromper o procedimento para solucionar por negociação direta, por mediação, por bons ofícios ou por arbitragem. Então, os membros da OMC só podem solucionar as respectivas controvérsias comerciais por meio da adjudicação do painel e no órgão de apelação? Não. Eles podem resolver por negociação direta, por bons ofícios, por mediação, por arbitragem. E muitas vezes isso acontece. 2. O multilateralismo, olha essa questão. O multilateralismo é uma característica do sistema de solução de controvérsias e está presente, por exemplo, no monitoramento da implementação das decisões do órgão de solução de controvérsia. Exatamente. É uma boa questão. Como a gente acabou de mencionar, se o Estado achar que um relatório não está sendo cumprido, ele não pode sair adotando contramedidas, como aconteceria no direito internacional geral. Ele tem que solicitar ao órgão de solução de controvérsia que crie um painel. Esse painel vai analisar se houve mesmo ou não a violação. De uma manifestação desse painel pode ter recurso para o órgão permanente de apelação, que depois vai autorizar, dentro do arranjo multilateral da OMC, envolvendo o órgão de solução de controvérsia, vai autorizar ou não a sanção, em que medida, em que grau, em que acordo. Então, sim, o multilateralismo está presente em todas essas fases. Item 3. Contrariamente ao que existia no Acordo Geral sobre Comércio, sobre Tarifas de Comércio, o GATT, o de 47, o sistema de solução de controvérsias da OMC é um sistema único e integrado. Vocês sabem que existe o princípio, a ideia do single undertaking, ou da subscrição integral. Então, existe um entendimento sobre solução de controvérsias que, enquanto regra, se aplica ao direito material da OMC todo, incluindo todos os outros tratados. Então, o GATT, o TRIPS, o Acordo sobre Investimentos, o Acordo sobre Agricultura, o Acordo sobre TECs, enfim, todo o direito material da OMC está, a princípio, dentro dessa subscrição integral e dentro desse sistema de solução de controvérsias criado pelo entendimento sobre solução de controvérsias, que é um dos acordos aprovados aí em Marrakech. Então, muito bem, é um sistema único e integrado, que se aplica a todos os acordos da organização. Legal. Apesar desse fato, há regras e procedimentos especiais ou adicionais sobre a solução de controvérsias existentes em certos acordos da OMC, que são destinados a lidar com as particularidades da solução de controvérsias relacionadas às obrigações desses acordos. É verdade, o sistema de solução de controvérsias que vocês precisam saber muito bem é aquele previsto no entendimento sobre solução de controvérsias. Mas em sala eu sempre digo, vocês precisam saber que existem algumas peculiaridades, existem algumas outras regras específicas previstas em alguns outros acordos específicos. Não precisa ficar decorando quais são essas regras técnicas específicas, mas precisa saber que elas existem. Muito bem, foi exatamente o que a banca cobrou. Não cobrou detalhes sobre esses sistemas técnicos de acordos específicos, mas cobrou, o conhecimento de que esses sistemas existem. E, de fato, o Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, por exemplo, artigo 11, o Acordo sobre barreiras técnicas ao comércio, também tem o anexo 2, que tem regras específicas destinadas à solução de controvérsias, levando em consideração as peculiaridades técnicas de cada um desses acordos. Muito bem, tinha que saber isso daí, foi cobrado na prova. Não foi cobrado detalhes sobre isso, mas foi cobrado o conhecimento de que eles existem. Item 4. Atores não governamentais não participam da solução de controvérsias na OMC, pois não podem ser parte nas disputas. Essa é uma questão que já caiu várias e várias vezes. O fato de que empresas e ONGs, indivíduos e ONGs podem participar como amigo escuro no processo de solução de controvérsia. O órgão de apelação considera, permite que ONGs, que atores não governamentais participem do sistema de solução de controvérsias como amigos escuros. Isso já caiu muito em prova, toda hora cai em prova. Toda lista de direito do comércio nacional tem um item sobre isso. Justamente para lembrar desse tema, que já caiu várias vezes em prova, caiu de novo. Muito bem. É isso, basicamente, que a banca estava cobrando aqui nesse item. Questão 34. Questão 34. A Corte Internacional de Justiça é o principal órgão judiciário
das Nações, é o principal órgão judicial das Nações Unidas. No tocante, temos uma pergunta aqui, tá? Oi, professor, por que o item 3 que você acabou de ler, comentar, foi anulado? Esse item 3 relativo ao sistema de solução de controvérsias e aos acordos específicos. Sinceramente, não havia necessidade de anulação desse item. Não havia necessidade de anulação desse item. Talvez porque a linguagem inicial fosse muito excludente. Então, veja, contrariamente ao que existia no Acordo Geral de Tarifas, não está especificado, primeiro não está especificado qual é o GAT, se é o GAT 47 ou se é o GAT 94. A meu ver, não é razão para anulação, mas a banca pode ter levado isso em consideração. E a segundo trecho, o sistema de solução de controvérsias do OMC é um sistema único e integrado que se aplica a todos os acordos da organização. E logo em seguida ele diz que não se aplica, ou que existem peculiaridades com relação a esses acordos. A meu ver, não havia necessidade de anulação do gabarito desse item. Então, questão 34. A Corte Internacional de Justiça é o principal órgão judicial das Nações Unidas. No tocante ao acesso à CIJ, à sua jurisdição e aos procedimentos perante a Corte, julgue certo ou errado os itens a seguir. Item 1. Somente Estados soberanos têm acesso à Corte Internacional de Justiça. Isso é verdade. Apenas Estados podem participar de contenciosos perante a Corte Internacional de Justiça, quando a gente fala da jurisdição contenciosa da Corte. Na esfera da jurisdição consultiva, Estados não podem pedir parecer consultivo. Apenas o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral sobre qualquer tema, ou outras agências especializadas da ONU, quer dizer, agências especializadas da ONU ou outros órgãos da ONU sobre temas relacionados às suas competências e com autorização da Assembleia Geral. Mas sim, quando a gente fala da jurisdição contenciosa da Corte, somente Estados soberanos têm acesso a CIJ. Muito bem. Estados que não são membros das Nações Unidas não podem ser parte do Estatuto da CIJ e, portanto, ter acesso à Corte. Está errado isso. Por duas razões. Primeiro, que Estados que não são membros da ONU, sim, podem ser parte do Estatuto. Porque, veja, para ser parte de um contencioso, tem que ser Estado, necessariamente. E, a rigor, tem que ser parte do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Todo membro da ONU é parte do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, porque esse estatuto é anexo à Carta da ONU. Mas existe a possibilidade, e era isso que estava sendo cobrado aqui, existe a possibilidade de Estados que não são membros da ONU fazerem parte só do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, desde que haja autorização do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral. Foi durante muito tempo o caso da Suíça. Foi durante muito tempo o caso da Suíça, que é um país gente boa, um país pacífico, um país neutro, que durante muito tempo achou que participar da ONU poderia ser uma coisa meio beligerante. A Carta da ONU que diz que os Estados têm que colocar forças armadas à disposição da ONU, que determina eventualmente sobre missões envolvendo o uso da força. Então achava que a ONU poderia ser um pouco beligerante. Só ingressou na ONU em 2002. Só ingressou na ONU em 2002. Só que só ingressou na ONU em 2002. Mas fez parte do Estatuto, até ingressar na ONU, fez parte do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, mesmo sem ser parte da ONU. O Heleno colocou para todo mundo: explicação da banca para anulação. O item foi anulado, pois o entendimento sobre solução de controvérsia aplica-se a disputas relativos dos acordos abrangidos, Covered Agreements, conforme prescreve o artigo 1.1. Embora a jurisdição do sistema de solução de controvérsia seja muito ampla, nem todos os acordos da OMC estão cobertos. O mecanismo de revisão de políticas comerciais, TPR, a sigla em inglês, e o acordo plurilaterais sobre o comércio de aeronaves civis não estão cobertos pelo entendimento. Esse fato não impede, no entanto, que o sistema seja qualificado como um sistema único e integrado. O sistema é assim descrito porque ele se aplica a um conjunto de acordos, diferentemente do que acontecia na era pré-OMC, quando os acordos continham mecanismos de solução de controvérsia separados. O sistema é assim descrito, inclusive, por Peter Dunpost, ex-membro do órgão de apelação. Muito bem, então eles levaram em consideração aqui que não é tudo dentro do single undertaking. Mais uma vez, parece um pouco exagerado, mas a banca resolveu considerar que, como existem acordos plurilaterais fora do âmbito do single undertaking, que é a regra geral, então essa afirmação aqui poderia estar muito excludente
né, poderia estar exagerada, dizendo que todos os acordos da organização estão dentro desse sistema, já que, apesar de essa ser a regra, existe a exceção especificamente dos acordos plurilaterais, né? Então, o acordo de comércio de aeronaves, o acordo sobre carne bovina, o acordo sobre lácteos, né? Enfim, que não estavam, de fato, abrangidos, né, dentro do single undertaking, né, esse princípio. Enfim. Item 2. O fato de 2 estados terem declarado que reconhecem como obrigatória, ipso facto e sem acordo especial, a jurisdição da Corte, significa que qualquer disputa entre eles será apreciada pelo tribunal. Aqui a questão, está pedindo sobre a cláusula Raul Fernandes, né? O fato de 2 estados serem parte, portanto, na cláusula Raul Fernandes e de reconhecer a jurisdição contenciosa da Corte para qualquer caso que envolva outro estado que também reconheça essa mesma cláusula, sem necessidade de acordo especial. Acordo especial é o tratado por meio do qual as partes remetem uma controvérsia à Corte. Significa que a disputa entre eles poderá ser apreciada pelo tribunal. Não será necessariamente apreciada pelo tribunal, né? Então, qualquer disputa entre os estados poderá, sim, ser apreciada pelo tribunal, desde que uma das partes ingresse no tribunal. Evidentemente, o tribunal também não vai, os tribunais, né, nem internos nem internacionais, agem de ofício, né, não saem distribuindo sentenças por aí conforme vejam a controvérsia. O artigo 33 da Carta da ONU é muito claro ao determinar que os estados são obrigados a solucionar pacificamente as suas controvérsias, né, por negociação direta, arbitragem, mediação, conciliação, meio a recursos judiciais, recurso a meios judiciais, ou qualquer outro meio pacífico à sua escolha. Elas têm a obrigação de solucionar pacificamente as controvérsias, mas não têm obrigação de remeter necessariamente a um meio diplomático, político ou jurisdicional específico, e não tem obrigação, menos ainda, de submeter especificamente à Corte Internacional de Justiça. Mas sim, né, havendo 2 estados parte na cláusula Raul Fernandes, ela poderá, né, não deverá, mas poderá ser apreciada pelo tribunal. Item 3. Se uma das partes deixar de comparecer perante... Essa aqui é uma ótima questão. Olha só. Se uma das partes deixar de comparecer perante a Corte ou de apresentar a própria defesa, a outra parte poderá solicitar à Corte que decida a favor de sua pretensão. É verdade. Isso está previsto expressamente no Estatuto da Corte e foi o que aconteceu, por exemplo, no caso de Nicarágua, né? No caso de Nicarágua, na decisão preliminar de 84, a Corte, o caso de atividades militares e paramilitares na e contra a Nicarágua, os Estados Unidos eram acusados de ter usado a força, de terem violado a soberania, o espaço aéreo, e de terem violado o princípio da não intervenção em assuntos internos, que diz respeito a Nicarágua e ao financiamento, né, apoio logístico, militar, enfim, que eles deram aos contra na Nicarágua nos anos 80, nos anos 80, né? Em 84, a Corte Internacional de Justiça reconheceu que tinha jurisdição. Os Estados Unidos não gostaram dessa sentença e disseram que não iam mais brincar, não participaram, então, dos procedimentos na Corte Internacional de Justiça desde então. Só que isso não impede que a Corte Internacional de Justiça, tendo jurisdição sobre o caso, analise esse caso, mesmo que a outra parte não compareça. Imagina, se 2 estados são parte na cláusula Raul Fernandes e é acionada, a outra parte fala que não vai participar, não vai brincar. Ela pode julgar e pode condenar aquele estado. O que ela tem que fazer nesses casos, está previsto no Estatuto, é que ela tem que levar em consideração argumentos jurídicos que poderiam ter sido usados por aquele estado. Porque, claro, se ele não participa dos procedimentos, ele não apresenta defesa, não apresenta defesa oral, defesa escrita, isso poderia eventualmente prejudicar a parte. Só que jura novit curia, né? A Corte conhece o direito, portanto a Corte deve levar em consideração argumentos que possivelmente seriam utilizados por aquele estado que não está ali para se defender. Ela fez isso, por exemplo, no caso de Nicarágua em 86. Está certo até aí. Aí olha só, olha como é que continua a questão, olha como é que ela é bem elaborada. Essa regra não se confunde com o princípio elaborado no caso ouro monetário removido de Roma em 1943, com base no qual a Corte já declinou de exercer a respectiva jurisdição. Exatamente. São coisas diferentes. O princípio do ouro monetário, ele não tem a ver com o julgamento à revelia. Repare, uma coisa é a Corte afirmar a sua jurisdição sobre um caso e julgar a revelia porque um dos estados decidiu deixar de comparecer às sessões do tribunal, deixar de apresentar suas defesas. O outro caso que aconteceu no ouro monetário, basicamente, em síntese, o princípio monetário é de que a Corte não pode criar obrigação para um Estado que não é parte na controvérsia.
Não é que o Estado é parte na controvérsia e não quer brincar, não quer aparecer nas audiências no tribunal. É que ele não é parte na controvérsia. Essa controvérsia específica, né, envolvia a Itália, né, a Itália de um lado, e o Reino Unido, a França e os Estados Unidos de outro. Por quê? Os alemães removeram o ouro, daí o nome, removido da França, removido de Roma em 43. Em 43, depois que a Itália, digamos, mudou de lado, né, na guerra, e a Alemanha ocupou a Itália, ela removeu uma quantidade de ouro, né, da Itália e levou para a Alemanha. Quando os aliados, né, depois que os aliados dominaram a Alemanha, eles capturaram esse ouro e esses três estados, Estados Unidos, França e Reino Unido, ficaram como depositários desse ouro. E a Itália ingressou, né, na Corte Internacional de Justiça contra os três depositários desse ouro, querendo de volta. O ouro tinha sido removido de Roma pelos alemães. Só que o Reino Unido, que tinha boa parte desse ouro, não queria devolver para a Itália, porque foi descoberto que, na verdade, esse ouro que foi removido da Itália, que foi removido de Roma em 43, ele pertencia à Albânia, né? E o Reino Unido não queria devolver esse ouro porque dizia que a Albânia devia ao Reino Unido indenização em razão do caso do Estreito de Corfu, que a gente já comentou quando falou aqui sobre considerações de humanidade. No caso do Estreito de Corfu, realmente, a Albânia foi condenada a pagar o Reino Unido uma indenização que não pagou. Demorou 40 anos para pagar, né? Então, nesse momento aqui, isso não tinha sido pago ainda. Então, o Reino Unido falou o seguinte, eu não vou devolver esse ouro para a Itália, porque, na verdade, esse ouro pertencia à Albânia. E a Albânia, na verdade, cometeu um ilícito, danificou 3 navios meus, naquele caso, inclusive foi para a corte, né, o caso do Estreito de Corfu. Então, eu tenho direito de preferência, né, o que o Reino Unido delegava era um direito de preferência de ficar com aquele ouro que a Albânia devia a ele por força do caso do Estreito de Corfu. Mas a Albânia não era parte na Corte Internacional de Justiça. A Albânia não era parte do caso. Repara, são situações completamente diferentes, né? Uma coisa é você falar que um outro... Porque aí a Corte considerou o seguinte, eu não posso, nesse caso, entre Itália de um lado, Reino Unido, França e Estados Unidos de outro, eu não posso falar se a Albânia, que não está aqui, que não é parte do caso, que não está aqui na jurisdição da Corte, que não reconheceu a jurisdição da Corte para esse caso específico, eu não posso falar se a Albânia cometeu um ilícito com relação ao Reino Unido que faça com que ela deva reparar o dano com relação ao Reino Unido. Então, basicamente, é a aplicação, né, dessa lógica de que a Corte não pode criar uma obrigação para um Estado que não é parte na controvérsia. Esse é o princípio do ouro monetário. Então, verdade. Que é diferente, né, que não se confunde com essa possibilidade de julgamento à revelia. Você afirma a jurisdição, seria, por exemplo, se nesse caso do ouro monetário, a Corte afirmasse a sua jurisdição, e aí o Reino Unido, né, nesse caso, né, fala, não vamos lá brincar então, não vou participar, não vou apresentar defesa, porque eu não reconheço essa jurisdição aqui não. Mas eu falei, você reconhece, você é parte da causa do Raul Fernandes, por exemplo, né? E aí ele não participar, seria diferente, poderia ser julgado a revelia. Tá? Então são casos distintos, né, 2 cobranças aí sobre 2 pontos importantes da jurisprudência da Corte Internacional de Justiça. Item 4. A sentença da Corte é definitiva e inapelável. Verdade. Né? Não obstante, pode ser objeto de revisão e interpretação. Verdade. Né? Ele pode ser objeto de interpretação sobre o conteúdo e a extensão da sentença, conforme previsto no Estatuto. Então, uma interpretação não é uma apelação, não é um recurso, e ela pode sim ser objeto de recurso de revisão diante do aparecimento do chamado fato novo, né? Então, se for descoberto um fato, aí se chama fato novo, né? O fato, na verdade, não é novo. O que é novo é o conhecimento do fato. Mas se for descoberto um fato que não era conhecido no momento do julgamento e que poderia fazer diferença, poderia mudar o entendimento da Corte, então a Corte pode fazer, né, pode ser submetido a um recurso de revisão, cumprindo 2 condições. Primeiro, não pode ter extrapolado mais de 10 anos da sentença. E, em segundo lugar, o pedido de revisão deve ser feito em, no máximo, 6 meses a partir do conhecimento desse fato novo. Então, está aí, certo o item. Com isso, a gente fechou aqui os comentários sobre as questões de direito internacional nessa prova de 2019.
Eu sei que houve temas de direito internacional, inclusive sobre jurisdição do Tribunal Penal Internacional e outras questões de política internacional, especificamente. Se alguém tiver alguma pergunta aqui, eu estou à disposição. Fernando tinha uma pergunta aqui. Boa noite, mas o caso das minas ainda não tinha sido julgado? Caso das minas, você diz o caso do ouro monetário, ele não foi julgado, né? Justamente. A Corte declinou, justamente porque não poderia gerar obrigações por um Estado que não fosse parte. Então, veja, com base no princípio do ouro monetário, a Corte pode declinar a sua jurisdição. Né? Ela pode declinar de exercer a jurisdição. Agora, com base na birra do Estado que não quer participar do procedimento, ela pode julgar sim. Ela pode afirmar sua jurisdição e julgar o caso. Não é, quer dizer, o fato do Estado não comparecer nas audiências, o fato do Estado não apresentar as suas memórias orais, as suas memórias escritas, né? O fato do Estado não apresentar a sua defesa escritural não impede a Corte de julgar. Tem um caso que está sendo analisado nesse momento, que é justamente o caso da Palestina. Os Estados Unidos provavelmente não vão enviar representantes. Eu entendo que a Corte não tem jurisdição mesmo, né? Mas eu sei que alguns juízes entendem que a Corte tem jurisdição. E vamos ver como é que vai ser. Está em fase justamente de apresentação. O memorial da Palestina já apresentou o memorial, inclusive. Já apresentou a defesa escrita do caso. Vamos ver como vai se desenrolar, que é o caso sobre a transferência da embaixada, né? Para a transferência da embaixada para Jerusalém, que a Palestina alega violar a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, e tem um protocolo adicional, a Convenção de Viena, também de 61, que justamente remete à Corte Internacional de Justiça Controvérsia dos Direitos na altura da Convenção de 61. E, bom, alguns juízes entendem que, mesmo que a Palestina não seja parte do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, porque, a rigor, para o Estado que não é parte do Estatuto da Corte Internacional de Justiça ser parte de um caso, até é possível, mas tem que ter autorização do Conselho de Segurança. Essa é a interpretação ortodoxa. Mas há juízes que interpretam que, se tiver um tratado afirmando a jurisdição, pode ser reconhecido sim, independentemente de ser parte do Estatuto ou não. Tudo bem? Pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Espero que todos tenham ido bem aí nessa prova. A prova foi, no geral, bem feita, no geral, dentro do esperado. Né? Os novos temas que apareceram no edital apareceram na prova. Né? São esperados também que os novos temas do edital apareçam na segunda fase. É importante identificar esses novos temas. Os novos temas já foram incluídos aqui no curso teórico que vocês estão fazendo, está em curso. Né? E na próxima aula a gente volta, então, com relações diplomáticas e relações consulares, falando, inclusive, de imunidades diplomáticas e imunidades consulares. Valeu, pessoal. Obrigado, então, pela atenção. Boa noite a todos. Bons estudos e até semana que vem. Valeu, pessoal. Abraço. Até lá.